Oi, gente! Vamos para mais uma aula aí de matemática financeira? Hoje a gente vai falar um pouquinho e conhecer um pouco mais sobre os tipos de descontos, tá? Gente, é um conteúdo muito semelhante aí ao de juros compostos, tá? Só muda aí alguma questão de nomenclatura, tá bom? Só que assim, antes da gente começar a entrar efetivamente aí nos tipos de descontos, vamos voltar um pouquinho na questão das taxas de juros. E aí tem duas nomenclaturas que é importante a gente entender antes da gente entrar efetivamente em tipos de descontos. A gente tem taxa nominal e taxa efetiva. A gente tem que entender a diferença entre essas duas, tá? Taxa, quando eu falo taxa, taxa de juros, tá bom? O valor lá em percentual que a gente faz as contas, né? O nosso, vamos dizer, o nosso I, né? A gente sempre tem uma taxa de juros lá que é um valor em percentual. Então, assim, a gente tem a taxa nominal e a taxa efetiva. O que é a taxa nominal? Taxa nominal é aquela que está em período de tempo diferente do período de capitalização. Ou seja, não é uma taxa real que tá sendo cobrada ali naquela operação. Por exemplo, suponhamos aí, né, que eu tenho uma quantia qualquer, né, peguei emprestado lá no banco, e aí eu pago juros compostos de 12% ao ano, capitalizado mensalmente. Olha só, o prazo aqui da taxa de juros é ao ano. E só que está falando que esse valor ele é capitalizado mensalmente. O que significa isso? Vocês lembram o que significa a palavra capitalização? Capitalização é a incorporação dos juros ao capital, certo? Isso que é uma capitalização. Então significa que quando eu falo que um valor ele é capitalizado mensalmente, significa que todos os meses ele vai render juros e esse valor dos juros vai ser incorporado ao capital todos os meses. Ou seja, a taxa real que tem que estar sendo utilizada nessa operação tem que ser o quê? Uma taxa mensal. Por que tem que ser uma taxa mensal? Se todos os meses eu vou estar incorporando juros ao meu capital, ou seja, se eu vou capitalizar mensalmente, todos os meses eu tenho que estar incorporando juros ao meu capital. Eu não posso utilizar uma taxa ao ano, eu tenho que utilizar uma taxa mensal, certo? Então, assim, quando eu falo isso aqui, essa 12% ao ano, eu posso falar isso, só que eu tenho que colocar essa observação aqui na frente, é capitalizado mensalmente. Então, essa taxa aqui é uma taxa nominal, não é a taxa real que eu utilizo, tá bom? Certo? E aí, para que eu consiga saber qual que é a taxa efetiva, aí eu simples, é só pegar e dividir esses 12% ao ano por 12, que no caso aqui é o mês, que eu vou achar a taxa efetiva, tá? É simples, é só pegar e dividir. É aquilo que eu falei, que eu sempre falei para vocês nunca fazerem quando vocês estão lá nos juros. Calculando juros, né? É o que a gente pode fazer aqui para transformar a taxa nominal em taxa efetiva, tá? Mas deixa eu chegar mais aqui para frente nos conceitos para a gente entender certinho isso daí, tá? Então, tá. Então, entendido que a taxa nominal não é a taxa real que a gente utiliza numa operação, vamos entender o que é a taxa efetiva. A taxa efetiva é a taxa efetivamente utilizada no cálculo dos juros. Então, é a taxa que eu realmente utilizo, tá? É aquela taxa onde a taxa aqui de juros, né? O período aqui da taxa de juros, por exemplo, tá ao mês. O meu N também vai estar ao mês. A taxa de juros efetiva é aquela que está no mesmo período aqui do prazo da nossa série de pagamentos, né? Do prazo aí da nossa continha financeira lá que a gente está fazendo. Então, quer dizer, essas taxas que a gente sempre usou lá nos juros compostos, lá nos juros simples, gente, todas elas foram taxas efetivas, tá? Embora a gente não falava, mas tudo que a gente fez até agora foi sempre utilizando taxa efetiva, tá bom? E aí, para eu calcular a taxa efetiva, eu tendo uma taxa nominal, é só eu dividir ela pelo número de capitalizações. Foi o que eu falei no slide anterior. Mas como assim, professor? Nossa, isso aí parece estar dando mal na minha cabeça. Calma.
Vamos dar um exemplo aqui, que aí, quando a gente fala em números, fica mais fácil. O mesmo exemplo que estava lá no slide anterior. Considere que uma quantia qualquer é emprestada e paga juros compostos de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Qual a taxa efetiva mensal e qual a taxa efetiva anual? Olha só, eu quero achar a taxa efetiva mensal, quer dizer, a taxa que eu realmente estou utilizando nessa operação, e eu quero achar a efetiva anual. Aí você pode pensar assim, uai, professora, mas aqui você já tem que a taxa é 12% ao ano. Então, ela já não é efetiva anual? Não, não é. Por quê? Porque essa aqui é uma taxa nominal. A taxa nominal, ela não é verdadeira. Eu não posso utilizar ela para fazer os meus cálculos. Então, assim, eu tenho esse parâmetro aqui, mas eu preciso calcular a taxa efetiva mensal e a taxa anual. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, o que eu tenho que pensar aí? Eu sei que essa taxa de 12% ao ano é a taxa nominal. E eu sei que esses 12% ao ano, ele é capitalizado mensalmente. Então, gente, o período correto aí que eu vou ter a incorporação dos juros ao meu capital vai ser no mês, certo? Aí o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar, se ela tá anual aqui, eu tenho que pensar então quantos meses, já que ela é capitalizada mensalmente, quantos meses tem dentro de um ano, certo? Isso é o que a gente teoricamente pensa quando a gente está fazendo uma taxas equivalentes que a gente acabou de fazer, né? Certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, gente, pegar essa taxa que tá aqui, ó, e vou dividir pelos 12 meses. Aí eu vou achar 1% ao mês. Esse 1% ao mês é a minha taxa efetiva, tá? Minha taxa efetiva mensal, nesse caso. Não sei se ficou claro, né? Mas só repassando novamente então. Quando eu tenho uma taxa nominal, que não é uma taxa verdadeira, vamos dizer assim, deixa eu colocar uma apontadora laser aqui. Quando eu tenho, então, uma taxa nominal, que não é a taxa efetiva que eu vou utilizar na operação, eu vou pegar essa taxa, que é uma taxa nominal, e dividir pelo período que fala que essa taxa é capitalizada. Então, nesse caso, se eu tenho 12% ao ano, aí eu tenho que fazer a correspondência de quantos, no caso, meses, já que ela é capitalizada mensalmente, tem dentro de um ano. Se falasse assim, ó, a minha taxa nominal é 12% ao ano, capitalizada diariamente. Aí eu ia ter que fazer a conta aqui, que um ano é igual a 360 dias. Se tivesse assim escrito, ó, eu tenho taxa nominal de 12% ao ano, capitalizada semestralmente. Eu ia fazer a correspondência aqui, um ano tem 2 semestres. Beleza? Como tá falando mensalmente, por isso que eu coloquei 12 meses, tá certo? E aí, então, eu vou pegar o valor dessa taxa, simplesmente dividir pelo 12 meses, que é a quantidade desse período que tem dentro de um ano aqui. Pronto, eu achei 1% ao mês. Essa taxa, gente, é a taxa efetiva, que aí eu posso pegar esse 1% ao mês e lá na fórmula, por exemplo, posso lá pegar a nossa fórmula lá do montante, né? Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. E posso pegar essa taxa aqui, ó, e substituir ela aqui no i. Posso usar esse 1% ao mês aqui para substituir e fazer a minha continha normalmente. Tá bom? Certo? Geralmente, gente, quando a gente tem uma taxa nominal, geralmente é falado. Ou fala-se que a taxa é nominal, eu tenho uma taxa nominal de tantos por cento. Ou fala isso aqui que tá falando aqui na frente, ó. É capitalizado num período diferente do que tá a taxa aqui, tá bom? Não precisa preocupar muito com relação a isso, tá? Eu só preciso que vocês entendam que existe isso, taxa nominal e taxa efetiva. Só que, gente, tem mais uma pergunta. O que acontece? O probleminha pediu para eu encontrar a taxa efetiva mensal, que a gente acabou de achar, e pediu para encontrar a taxa efetiva anual. Então, assim, eu vou ter que partir de onde? Eu vou ter que partir agora da efetiva mensal para calcular a efetiva anual. Aí a gente entra em onde, gente? A gente volta nas taxas equivalentes que a gente viu aí no conteúdo anterior. Então,
eu vou fazer agora a equivalente da mensal para eu conseguir encontrar a anual, tá certo? Então, assim, eu tenho que... A taxa que eu tenho na minha operação é 1% ao mês, que é mensal. O que eu quero fazer? Eu quero transformar essa em anual. Então, a gente vai fazer aquela mesma continha que a gente acabou de fazer, a correspondência. Eu tenho aí 1 mais a taxa anual elevada a 1, que é igual a 1 mais a taxa mensal elevada a 12. E aí eu vou fazendo toda a substituição. 1 mais a taxa anual elevada a 1 vai ser igual a 1 mais o 0,01, né? Que eu dividi 1 aí por 100, elevado a 12. Faço os cálculos aqui, utilizo a nossa calculadora científica, até eu encontrar aí o valor da nossa taxa equivalente anual, que aí vai ser igual a efetiva anual nesse caso aqui, que vai dar 12,68% ao ano. Certo? Certo, gente? Não sei, daquele fato eu falo certo, né? Até parece que vocês estão aqui me ouvindo, vocês vão me responder, né? Mas mal de professor que dá aula de YouTube, né? Durante essa pandemia. Então tá, gente. Então, isso que é taxa nominal, taxa efetiva. Certo? Entendido esses conceitos, gente? O que a gente tem que fazer? A gente tem, na verdade, né? A gente tem que fazer não, mas a gente vai passar agora para o conteúdo a que se refere realmente essa aula, que é tipos de descontos. Vocês já ouviram falar dos seguintes termos? Ah, eu preciso descontar um cheque. Acho que já ouviram, não já? Ah, eu tenho uma operação de desconto lá no banco. Isso aqui já é mais comum com empresas, tá? Fiz uma operação de desconto no banco, é mais comum quem tem empresas aí ter esse tipo de operação no banco. Ah, eu preciso fazer um desconto de duplicata. Também é mais comum aí nas empresas, né, que tem esse tipo de operação. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar, pelo menos, esse descontar um cheque. É isso, gente, que trata esse conteúdo de tipos de descontos, né? Quando a gente fala em desconto, gente, não confunda esse conteúdo aqui de desconto com um desconto que a gente recebe na loja. Por exemplo, eu vou comprar lá um produto que custa R$100, eu ganhei um desconto de R$10, vou pagar R$90 à vista. Claro, é um conceito que se assemelha, tá? A esse conceito do desconto que você vai ter numa loja lá à vista e tal. Mas assim, não é isso, tá? Quando a gente fala do desconto aqui, dentro aqui da parte financeira, a gente tá falando de uma operação de desconto. Que é o quê? É um desconto, né? Ou seja, uma dedução aí de algum valor que alguém recebe por quitar a sua dívida antecipadamente, certo? Esse conceito de desconto, gente, ele é na verdade o oposto dos juros. Por quê? Vamos pensar o seguinte, quando eu faço um empréstimo, por exemplo, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando, teoricamente, dinheiro emprestado ali no banco e o banco vai me dar um prazo para eu pagar aquele empréstimo. Então, o banco está me cobrando uns juros. Então, assim, teoricamente, eu tô pegando um dinheiro hoje e vou postergar esse prazo do pagamento para o banco. Se eu pegasse o dinheiro hoje e devolvesse hoje mesmo, eu não iria precisar pagar juros. Mas eu tô pegando hoje e vou devolver daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 30 dias. Então, eu estou estendendo o prazo de pagamento e por isso o banco está me cobrando juros. Se eu ficar 1 mês lá, o banco vai me cobrar juros de 1 mês. Se eu ficar devendo o banco 1 ano, ele vai me cobrar juros de 1 ano. Não é esse o conceito de juros, né? Já o desconto é o contrário. Eu vou lá no banco, eu tenho uma dívida que vence, entre aspas, daqui 6 meses. Aí eu falo assim, ô banco, né? É claro que eu vou falar assim, né, gente? Mas eu falo assim, ô gerente, eu quero pagar antecipadamente esse dívida aí que eu tenho. Você me dá um desconto? É mais ou menos assim, tá, gente? Mas, teoricamente, gente, esse desconto não se aplica a qualquer operação, a todo tipo de empréstimo. Existem operações
mais comuns que chamam desconto mesmo, tá? Que é o quê? Justamente os exemplos em que eu falei lá atrás. Eu tenho uma operação de desconto de cheque, eu tenho uma operação de desconto de títulos, eu tenho uma operação de desconto de duplicata. O que significa isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do cheque, que eu acho que fica mais fácil, tá? O que acontece hoje em dia, gente? É muito comum as pessoas emitirem um cheque e colocar assim, ó. Bom para, sei lá, 30 de outubro, por exemplo. Daqui um mês. E aí, tá, eu tenho lá meu comércio, né? Gente, é muito comum ter operação de desconto em quem tem empresa, né? Então, se eu tenho lá meu comércio, aí eu recebi vários cheques, todos cheques pré-datados. Só que eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro para meu capital de giro, preciso de dinheiro para pagar minhas contas, para pagar funcionário, preciso de dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos esses cheques que eu tenho, porque assim, eu não posso ir lá e depositar esses cheques. Por quê? Porque eles são pré-datados, né? Se eu depositar esses cheques, eles podem não ter fundo, porque a pessoa não está considerando que vai ter que me pagar aquele cheque agora, ele só vai pagar lá na data que está lá no pré-datado. Então, o que eu faço? Eu vou lá no banco e faço uma operação de desconto. O que isso significa? Eu fazendo essa operação de desconto, teoricamente é como se eu estivesse resgatando esse valor desses cheques agora, só que para isso eu vou pagar uma taxa de juros, que nesse caso vai ser o valor do desconto. Certo? É mais ou menos assim que funciona a operação de desconto comercial lá no banco, tá? É mais ou menos assim. Agora, suponhamos, um outro exemplo. Suponhamos que eu tenho uma duplicata, eu fiz uma duplicata Gente, duplicata é como se fosse um boleto, alguma coisa assim, tá? Suponhamos que eu fiz uma duplicata de algo que eu comprei, de um estoque, de um fornecedor. Então, comprei um produto, uma matéria-prima aqui para minha empresa, e aí o fornecedor me emitiu uma duplicata, ou seja, a duplicata coloquei até aqui o significado, né? O título de crédito. Então, que eu estou assumindo o compromisso de pagar essa duplicata daqui a um determinado tempo. E aí, eu consigo dinheiro antes e estou querendo quitar essa duplicata antes. Eu não quero esperar. Suponhamos que eu fiz uma duplicata para daqui 6 meses. Eu não quero esperar esse tempo todo. Eu quero pagar hoje já essa duplicata para eu ficar livre. Aí eu vou lá junto ao meu fornecedor, né, e peço para ele antecipar esse pagamento dessa duplicata. E aí o que ele vai fazer? Ah, tá bom, então eu vou antecipar para você pode pagar hoje. Aí o que ele vai me dar? Vai me dar um desconto. Certo, gente? Entendido? Aí, gente, o desconto, quando a gente pensa em, não, mas como é que eu vou fazer esse cálculo? Gente, é muito semelhante aos juros compostos. É praticamente a mesma forma. A diferença básica é que muda um pouquinho, vamos dizer assim, a nomenclatura, tá? A nomenclatura, ela muda um pouquinho, mas é muito parecido com os juros compostos. O que a gente vai ter aqui de nomenclatura? A gente vai ter o valor nominal do título. O que é valor nominal? Aí entra o que a gente viu lá atrás de taxa. O valor nominal, ele lembra taxa nominal, né? O valor nominal, ele vai ser o valor futuro do título. O valor que, teoricamente, eu não vou pagar uma vez que eu vou estar adiantando o valor do título. Então, a gente chama isso de valor nominal. Ou valor futuro, certo? E eu tenho também o valor presente, que é o valor descontado do título. Esse valor pode ser valor atual, valor presente, valor descontado. Então, gente, o valor nominal é como se fosse o nosso montante e o valor descontado, o valor presente aqui, é como se fosse o nosso capital. Só que aí, quais letrinhas que a gente vai usar? A gente vai usar VF para valor futuro, que é a mesma coisa como se fosse o nosso montante, e PV para valor presente, tá? Aqui ficou PV, VP. Tanto faz, VP ou PV, porque
PV vem do inglês de Present Value, mas pode ser VP ou PV, tanto faz, tá? Que é o nosso, é como se fosse o nosso capital. E N, gente, vai ser o prazo, só que antes lá a gente tinha o prazo do empréstimo, o prazo da aplicação. Agora a gente vai ter o prazo que eu estou antecipando aí do pagamento do meu título, tá certo? E eu quero saber também, geralmente eu vou querer saber qual que é o valor do meu desconto. O meu valor do desconto vai ser o valor futuro menos o valor presente. O desconto aqui, gente, é como se fosse os juros. Então, é como se fosse o valor futuro aqui, o nosso montante, o valor presente do nosso capital. Então, assim, é uma adequação lá dos juros compostos aqui para o desconto. Só que aí tem mais um detalhezinho para a gente entender, tá? A gente tem desconto racional, que é o desconto mais correto de fazer, que é o que a gente chama de desconto por dentro, tá? Que é exatamente o que a gente faria lá nos juros, nos juros compostos, tá? Nesse desconto racional, a referência para o cálculo percentual de desconto é o valor presente, né? Como se fosse o valor que eu estou pagando realmente ali do meu título, da minha duplicata ou do meu empréstimo, do valor do meu título. Aí, quais seriam as formulazinhas que a gente iria usar? É praticamente a mesma que a gente usa lá nos juros compostos. Valor futuro, que é como se fosse nosso montante, é igual ao valor presente, que é como se fosse nosso capital, que multiplica 1 mais a taxa, só que aí a taxa, gente, agora, como que eu vou chamar ela? Taxa de desconto, eu não vou chamar ela de I, eu vou chamar ela de D, tá? Porque é a taxa de desconto. Elevado ao prazo N, que é o prazo de antecipação, não é o meu prazo do empréstimo, é o prazo que eu estou antecipando aí o pagamento dos meus juros, certo? E o desconto é a formulazinha que eu acabei de colocar ali atrás, né? Valor futuro menos valor presente, ou seja, teoricamente como se fosse o montante menos o capital. E a gente tem também, gente, o desconto comercial ou desconto por fora. Aí, quando a gente fala de desconto de loja, essas coisas, geralmente é muito utilizado aqui o desconto, por isso que chama até comercial, desconto por fora. Por quê? Porque o desconto por fora, ele usa como base de cálculo, o valor nominal, ou seja, quanto é a minha dívida. Então, pensa o seguinte, você vai lá numa loja, o valor, você está comprando, sei lá, uma geladeira. Aí, você vai comprar essa geladeira, ela custa R$2.000. Aí, você vai pedir, você dividiu ela em 10 vezes lá na loja, certo? R$2.000. Aí, passou-se 6 meses, você já quer quitar essa geladeira toda, você quer quitar o restante das prestações. Aí você vai lá na loja e fala, olha, eu quero quitar essa geladeira, tal, eu dividi parcelado, mas eu quero pagar tudo de uma vez. Tem algum desconto? Aí eles vão dar um desconto lá pra você, né, suponhamos. E aí o que eles vão fazer? Eles vão fazer o cálculo do desconto pelo valor cheio da sua dívida que você tá pagando, que seria os R$2.000, por exemplo, da geladeira. E não pelo valor que você pagaria, caso você tivesse pago à vista, ou por quanto ela vai valer hoje. Certo? Então, suponhamos que você vai lá e pede um desconto, aí eles vão dar um percentual sobre os R$2.000. Então, suponhamos que você vai acabar pagando a geladeira, sei lá, R$1.900, né? Ou 1.800. Então, o desconto comercial é o que geralmente é muito utilizado no comércio e ele tem como base o valor nominal, que é o valor futuro, que é quanto vale a minha dívida, o meu título lá na frente. Né? Quanto eu teria que pagar caso eu não estivesse antecipando o pagamento, tá bom? Qual que é a diferença da fórmula? Gente, a fórmula é praticamente a mesma, porém, o que acontece? A gente inverte aqui. Na fórmula anterior, que é o que a gente usava lá nos juros compostos também, a gente tinha que valor futuro é igual valor presente, que multiplica 1 mais o desconto elevado a N. Agora aqui não, aqui a gente tem o contrário. O valor presente, que é como se fosse o nosso capital lá, que a gente usava lá nos juros compostos, vai ser igual ao valor futuro, que é como se fosse o nosso montante, que teoricamente é o valor nominal do título, tá? Que multiplica 1, só que aí outra coisa aqui, ó, ao invés de ter um mais, a gente tem um menos. Menos a taxa de desconto elevado ao prazo de antecipação. Certo? Gente, olhando assim parece que é difícil, mas não é. Vamos fazer um exemplozinho aqui, que aí eu acho que vai ficar bem fácil pra gente acompanhar, tá?
Deixa eu colocar um vermelhinho aqui para ficar mais fácil. Então, ó, vamos fazer primeiro, gente, o desconto por dentro, que é o desconto racional, tá? Que teoricamente seria o desconto mais correto, a maneira mais correta da gente fazer. Mas, quer dizer, os dois são corretos, tá, gente? Só que são tipos diferentes. Então, suponhamos aí que eu tenho um título, né? E eu estou antecipando o pagamento desse título em 2 meses. E aí eu tive um desconto racional, que é o desconto por dentro, que foi calculado com base na taxa de 4% ao mês. Sendo 5.408 o valor nominal do título, quanto eu pagarei por ele? Então, gente, vamos pegar as informações que a gente tem? A gente tem aqui o N, que é o prazo de antecipação, que é de quanto tempo? 2 meses. Aí, o que mais que a gente tem de informação? A gente tem que a taxa de desconto é de 4% ao mês. Então, assim, não é I, tá, gente? É D. Então, a taxa de desconto é de 4% ao mês. 5.408, o valor nominal do título. O valor nominal, gente, a gente chama de valor futuro, que é quanto o título vale lá na frente, tá? Então, 5.408. O que tá perguntando? Quanto eu vou pagar por ele hoje? Quanto eu vou pagar por ele hoje, gente, é o valor presente do título, tá? É o valor atual desse título. Eu não sei quanto eu vou pagar, então eu quero descobrir. Certo? Aqui, gente, o que acontece? A gente vai fazer assim como a gente fazia lá nos juros compostos, tá? O que eu tenho que observar? Tenho que observar aqui o meu prazo e a minha taxa de desconto. Meses e mês. Tá ok? Tá ok. Então, não preciso fazer conta nenhuma. E aí, meu desconto vai ser igual a 4% ao mês. O que eu tenho que fazer? Dividir por 100. Então, 4 dividido por 100 vai dar 0,04. Beleza. Aí, eu vou fazer a minha continha. Aí, eu pego a minha fórmula lá. A fórmula do desconto racional é valor futuro, que é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de desconto elevado a N. Só que aí, gente, o que acontece? Eu tenho o valor futuro e quero achar o valor presente. Então, aqui eu vou ter o valor futuro já. 5.408 é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de 0,4 elevado a N, que nesse caso aqui, é 2 de 2 meses. Então, vamos lá. 5.408 é igual ao valor presente, que multiplica 1,04 elevado a 2. Gente, essa continha a gente tem que fazer lá na calculadora científica, tá? Não vou mostrar aqui, mas a gente já aprendeu como que faz isso. Então, essa conta fazendo lá na calculadora científica, 1,04 elevado a 2, é 1,0816. Na verdade, como aqui é elevado a 2, dá para fazer até na calculadora normal, né? Agora, se fosse elevado a 5, 6, 7, que aí ia ter que usar a científica. Aí, aqui vai ficar valor presente, vai ficar 5.408 dividido por 1,0816. Eu inverti aqui o lado e passei o 1,08 para o outro lado dividindo. Só isso. Então, valor presente do meu título vai dar R$5.000 redondinho, gente, olha só. O que isso significa? Significa que, como o banco, né, tá me dando um desconto aí de 4%, taxa de desconto de 4%, o meu título que daqui 2 meses que ele ia vencer, eu ia pagar 5.400, se eu pagar ele hoje, eu vou pagar quanto? R$5.000, ou seja, vou ter um desconto de quanto? Gente, dá até para fazer de cabeça. Vou ter um desconto de R$408. Gente, esse conteúdo é muito legal porque quando a gente aprende que a gente pagar as coisas adiantadas, a gente tem desconto, isso é muito bom, certo? Porque se você deixasse esse dinheiro guardado 2 meses na poupança, será que você teria R$400 de rendimento? Nananina, não. Então, sempre que você tiver dinheiro sobrando, você tiver dívida, o que você tem que fazer? Você tem que tentar ver se você quitar a sua dívida, você vai ter um desconto, certo? Por quê? Porque se você tiver, você vai lá e quita a sua dívida, porque com certeza vai valer a pena, tá?
caso você tenha desconto. Se você não tiver desconto, beleza, deixa a dívida lá rolando. Aí aqui a gente tem um outro exemplo. A Casa de Carnes Boi Gordo tem um cheque pré-datado a receber que vence daqui a 120 dias, no valor de R$900. Aí, gente, aqui entra o exemplo que eu dei para vocês de cheque pré-datado, que é muito comum as empresas utilizarem. Muito comum mesmo. Por quê? Porque a empresa, quando tem cheque pré-datado, é ruim para a empresa, porque o dinheiro fica ali parado, a empresa fica ali esperando aquele cheque chegar na data para ela descontar aquele cheque, assim, né? Então, o que a empresa faz? Ela vai lá no banco e desconta com o banco, e o banco vai cobrar essa taxa de desconto da empresa, e ela vai poder sair dali com dinheiro, tá? Então a Casa de Carnes Boi Gordo tem um cheque pré-datado a receber que vence daqui a 120 dias no valor de R$9.000. O banco cobra uma taxa de desconto composto de 3% ao mês. Qual será o valor líquido recebido em tal operação, caso a Casa de Carnes já queira receber o valor do cheque hoje? Qual foi o valor do desconto? Então vamos pegar as informações? Eu tenho aí que esse cheque pré-datado é pré-datado para daqui a 120 dias. Então o meu prazo é 120 dias. O valor, ou seja, o valor nominal desse cheque, o valor futuro desse cheque, é R$900. O banco cobra uma taxa de desconto de 3% ao mês. Qual é o valor líquido, ou seja, qual que é o valor presente que eu vou pagar que eu vou receber nesse cheque? Porque na verdade eu estou recebendo, porque aí eu estou passando o pepino lá pro banco, o cheque lá pro banco, e teoricamente eu vou estar recebendo dinheiro antes, né? Qual que é o valor que eu vou receber, né, do cheque? Qual que foi o valor do desconto? Tá bom? Nesse caso, gente, o desconto aqui está sendo, teoricamente, um desconto que o banco está me cobrando, quase como se fosse um juros, tá? Nesse caso aqui, mas esse tipo de operação chama desconto. Então tá, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar aqui, ó, o N e a taxa de desconto aqui, ó, dias e mês. O que eu vou ter que fazer? Transformar ele aqui, esses dias aqui, em meses, tá? Gente, aí um detalhe. Eu expliquei lá sobre taxa efetiva e taxa nominal, acabou que eu esqueci de colocar exemplo aqui falando sobre taxa efetiva nominal, tá? Vou ver se eu coloco algum exemplo desse pra gente fazer em aula mesmo. Porque o que acontece? Às vezes vem falando assim, desconto composto de 3% taxa nominal. Aí a gente era só dividir a taxa aqui para transformá-la em dia, por exemplo, que aí ia dar certo, né? Mas assim, acabou que eu expliquei a taxa nominal e não coloquei exemplo aqui da taxa nominal. Mas aqui é uma taxa normal, então assim, eu não posso dividir ela, não posso fazer nada com ela. O que eu tenho que fazer então? Transformar o prazo. 120 dias vai ser igual a quantos meses? 4 meses, né? Só dividir 120 por 12. Que vai dar, então, 4 meses. Prontinho. Aí eu vou fazer o nosso cálculo. O nosso cálculo vai ser valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de desconto elevado ao prazo de antecipação. O valor futuro, eu tenho que é 900, quero achar o valor presente. 1 mais, esqueci de dividir aqui por 100, ó, dividido por 100 é 0,03. 1 mais 0,03 elevado a 4. 900 é igual ao valor presente, que multiplica 1,03. Opa, coloquei um zero a mais aqui, né? 1,03 elevado a 4. Valor presente, eu vou fazer direto aqui, tá, gente? Para facilitar a conta. 900 dividido por 1,03 elevado a 4 vai dar 1,1255. Nosso valor presente, ou seja, o valor atual desse título, né, desse cheque, quanto que eu vou receber no banco vai ser R$ 199,65. Tá me perguntando também qual que é o valor do desconto. O desconto é o valor futuro, ou seja, o valor nominal desse cheque, menos o valor presente. O valor futuro é R$ 900, que é o quanto vale o cheque, e o valor presente
é o que a gente acabou de achar, R$ 799,65. Então, o valor do desconto vai ser igual a R$ 100,35. Então, gente, teoricamente, nesse caso, como eu estou entregando o cheque para o banco e ele vai ficar lá por conta do banco, eu estou deixando de receber R$ 100 no meu cheque. Eu vou receber pelo meu cheque só 799, tá? Nesse caso aí específico aí desse desconto de cheque. Aí, gente, eu peguei os mesmos exemplos pra gente fazer o quê? O desconto por fora, tá? Peguei os mesmos exemplos. Só que aí agora o desconto vai ser por fora. A gente vai ver que vai ser diferente. Então, voltando lá no exemplo 1, antecipando em 2 meses. Então, assim, as informações vão ser a mesma. Prazo de antecipação, 2 meses. Aí eu tive um desconto, só que aí agora é um desconto comercial. Cadê? Agora é um desconto comercial, que é o desconto por fora. Não é mais o desconto racional, que é o desconto por dentro, tá? Mas é os mesmos números que estava lá no exemplo 1. Então, eu antecipei por 2 meses o pagamento de um título. A taxa de desconto é 4% ao mês. Então, a taxa de desconto 4% ao mês. E o valor futuro, ou seja, o valor nominal desses títulos, R$ 5.408. Quanto vou pagar por ele? Então, valor presente. Mesminha coisa que a gente colocou lá atrás. Porém, agora, gente, o que acontece? A nossa fórmula muda. A fórmula vai ser valor presente é igual a valor futuro. Ó, inverti. Antes aqui era valor futuro e aqui valor presente. Eu inverti. Por quê? Porque a base de cálculo por desconto por fora é o valor da dívida lá, é o valor do título, que nesse caso é o valor futuro, que multiplica 1 menos, aí não é mais, né? Não é mais, é menos a taxa de desconto elevado ao prazo. Aí é só a gente colocar as informações aqui. Valor presente é igual ao valor futuro, que é igual a 5.408, que multiplica 1 menos. Gente, aqui eu já tinha olhado lá no primeiro exercício, né? Meses e meses, e aqui é 0,04, né? Então, 1 menos 0,04 elevado a 2. Valor presente é igual a 5.408. 1,04 elevado a 2. Ah, quer dizer, agora só cair, gente, agora não vai ser mais 1,04. Vai ser o quê? 1 menos 0,04. Quase que eu comi bola aqui. Vai ser 0,96. Tá aí o pulo do gato, a diferença aqui, porque é 1 menos a taxa. Lá no anterior tinha dado 1,04, né? Aqui não, aqui agora é 1 menos 0,4, então dá um valor diferente. Então, 5.408, 0,96 elevado a 2 vai dar 0,9216. O valor atual, então, desse título vai ser 4.984,01. Ó, só pra gente voltar lá atrás pra gente ver, ó, 4.984. No anterior aqui, gente, qual que era o valor presente do título? 5.000. Teoricamente aqui, ó, eu tive um desconto maior, no desconto por fora, certo? Eu deixaria de pagar mais R$16 aí praticamente, tá? Por quê? Porque mudou a maneira de cálculo. O segundo aqui, gente, é o mesmo exemplo lá da casa de carne do cheque, tá? Então, ó, vou pegar as informações aqui novamente. Então, eu tenho aqui um N, que é igual, o prazo de antecipação, que é igual a 120 dias. O valor futuro, né, o valor nominal do cheque é R$900. E a taxa de desconto é 3% ao mês. Tá perguntando quanto eu vou pagar pelo título e qual que é o valor do desconto. Aí aqui, gente, a mesma coisa que a gente fez lá atrás, tá? 120 dias é igual a 4 meses e o 3 aqui é 0,03. Então, vamos lá na mesma formulazinha que eu acabei de usar. Valor presente é igual ao valor futuro, que multiplica 1 menos a taxa de desconto elevado ao prazo. Valor presente é igual ao valor futuro, 900, que multiplica 1 menos 0,03 elevado a 4. Valor presente é igual a 900, que multiplica, aí aqui vai ser 0,97 elevado a 4.
Fazendo lá na calculadora científica, 0,97 elevado a 4 vai dar 0,8853. Meu valor presente, então, nesse caso, vai dar R$ 796,77. Eu quero saber também qual que é o valor do desconto. O valor do desconto é o valor futuro, que é o valor atual do cheque, né? Quanto que ele... Valor atual não, o valor nominal do cheque, quanto que ele vale, menos o valor presente, que vai ser 900, menos o valor presente que eu acabei de achar, 796,77. Então, o valor do meu desconto vai ser R$ 103,23 nesse caso, tá, gente? Vamos comparar quanto que deu o anterior aqui, ó. Opa, passei muito. Olha aqui, gente, tinha dado desconto de R$ 100,35, né? 799 aqui, então deu um pouquinho diferente. Por quê? Porque a maneira de cálculo é diferente. O desconto por fora, como eu falei, ele tem como base o valor atual do título. Nesse caso aqui, ele tem como base os R$ 900, tá? Gente, espero que tenha dado para entender. A gente vai tentar fazer mais alguns exercícios aí na aula, tá bom? E eu agradeço aí a participação de todos vocês e até a próxima.